Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal. Estamos dando a sequência da história dos reis de Israel, os seus erros e seus acertos. E sem mais delongas, vamos pro vídeo! A narrativa começa quando Davi, o corajoso rei de Israel, observa a cidade de Jerusalém a partir do terraço do seu palácio e ao longe avista uma mulher de rara beleza tomando banho. Esta mulher era Batseba, casada com Uria, um dos soldados da elite do exército de Davi. No momento em que os seus olhares se cruzaram, uma sombra de desejo e tentação obscureceu o coração do poderoso monarca e o destino de ambos foram selados. Seu coração, que já pertencia a várias esposas e concubinas, cedeu a um desejo proibido. Davi enviou mensageiros para trazer Batseba ao palácio e ali, envolvido pela paixão proibida, eles cometeram adultério. Esse encontro ilícito repetiu-se por várias vezes. Por consequência, Batseba logo ficou grávida. O adultério de Davi com Batseba é uma traição dupla, não apenas aos olhos da sociedade, mas também aos princípios divinos que Davi deveria se apresentar como rei de Israel. O rei Davi, profundamente consciente com o adultério que havia praticado como rei de Israel, com Batseba, enfrentou um dilema crescente ao perceber que ela estava grávida. Para ocultar o pecado e proteger a sua reputação, Davi tomou medidas que revelam ainda mais a complexidade moral de sua história. Em um esforço inicial para encobrir o seu relacionamento com Batseba, Davi tentou uma estratégia sutil e menos drástica. Ele chamou Uria, o marido de Batseba, que estava em batalha, de volta para a cidade. Davi esperava que Uria, assim que retornasse para sua casa, tivesse relações íntimas com sua esposa Batseba. A ideia era que a gravidez de Batseba poderia ser atribuída ao seu marido legal, o que ocultaria a verdadeira identidade do pai da criança. No entanto, Uria, um homem de princípio e lealdade inabalável aos seus companheiros e soldados, recusou-se de descansar em repouso, enquanto seus colegas estavam em perigo em campo de batalha. Mesmo obedecendo às ordens do rei e retornado à cidade, ele permaneceu no palácio real e não teve relações nenhuma com a sua esposa, Batseba. Durante a resistência de Uria, Davi se viu encurralado. Para evitar que a verdade viesse à tona, ele tomou uma medida drástica e moralmente condenável. Davi ordenou que Urias voltasse novamente ao campo de batalha e desta vez colocado na linha de frente, onde ele enfrentaria um risco certamente alto e desta vez certamente seria morto em combate. O rei estava efetivamente orquestrando o assassinato de Urias para encobrir o seu pecado e permitir que o seu relacionamento com Batseba permanecesse em segredo. A morte de Urias, um fiel soldado de Davi, o marido traído de Batseba, é um dos eventos mais sombrio e trágico da história bíblica. A Bíblia relata que Deus ficou descontente com o pecado de Davi e, como parte de sua punição,
causou enfermidade no primeiro filho de Batseba. Davi orou e jejuou em busca da misericórdia de Deus, mas apesar dos seus esforços, o menino adoeceu gravemente. Após 7 dias de sofrimento, o menino faleceu. Tempo depois, após a morte do filho deles, fruto do adultério inicial, Deus abençoou a Batseba e Davi com um novo começo, dando a eles um filho que desempenharia um papel vital na história de Israel. De acordo com a Bíblia, Deus enviou o profeta Natã a Davi para anunciar que o filho nascido do relacionamento de Davi com Batseba seria chamado de Salomão, que significa paz. Este nome é uma representação simbólica da promessa divina que, apesar do pecado e das tragédias passadas, a casa de Davi experimentaria tempos de paz e estabilidade. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que a sua linhagem real seria estabelecida para sempre. Esse é um dos momentos mais importantes e significativos do Antigo Testamento da Bíblia. Esta aliança seria conhecida como a Aliança Davídica. Davi, conhecido por seu amor a Deus e muitas dedicação, expressou o desejo de construir um templo para o Senhor. No entanto, Deus revelou ao profeta Natã que ele tinha outros planos e que Davi não construiria o templo. E que, em vez disso, Deus prometeu a Davi que estabeleceria uma linhagem real. Esta promessa é registrada em Samuel capítulo 7, versículo 12 a 16, onde Deus diz a Davi: quando chegar o seu dia e você repousar com os seus pais, farei surgir depois de você um dos seus filhos, que será descendente do seu próprio corpo, e estabelecerei o reino dele. Ele construirá um templo para o meu nome, e eu firmarei o nome dele para sempre. Eu serei um pai, e ele será para mim um filho. Quando ele fazer algo errado, eu o castigarei com vara, como faz todos os pais. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, quem tirei do seu caminho. A sua dinastia e o seu reino estarão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, irmãos e amigos e seguidores e admiradores do Evangelho e da fé cristã, com Deus é assim. Quando Deus honra, Ele honra para valer, com muito amor, misericórdia e perdão. Foi assim que Ele fez com os reis que os obedeceram. Aqueles que não obedeceram e que trabalharam contra a vontade de Deus, fazendo o que vinha à sua mente e o desejo da sua própria vontade, esses pagaram o preço, como Saul, que não recebeu o perdão de Deus. Mas Davi, mesmo errando, recebeu o perdão de Deus, e Deus estabeleceu o trono dele a Salomão, o seu filho, e Salomão teve um reino próspero, de paz e de muita prosperidade. Com Deus é assim: faça a vontade dele e receberás os bens dele. Assim que devemos seguir a nossa caminhada cristã. Foi esse o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!